irmãos. Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, a gente vai ler do versículo 35 até o versículo 41. Marcos 4, 35 até o 41. Diz assim a palavra de Deus. Nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra e te pedimos que o Senhor ilumine os nossos corações para que entendamos o que está aqui escrito, para que aprendamos os Teus princípios e que o Senhor, nesse momento, alcance os nossos corações, transformando nossas vidas com Tua santa palavra, infalível, inerrante, e o Senhor escolheu usar para nos tratar, em nome de Jesus. Amém. Você tem medo de quê? Eu pesquisei, na semana passada, eu fui pesquisar do que as pessoas têm medo, né? As fobias. E as mais comuns, aqui no Brasil, inclusive, bem comum, é a tal da ofidiofobia, né? Que é medo de cobras e aranhas. Mas também tem a acrofobia, medo de altura, claustrofobia, essa aí o pessoal conhece mais, né? Medo de ambientes fechados. Glossofobia, medo de falar em público. Inclusive, tem gente, para algumas pessoas, é o maior medo de todos, né? Falar em público. E existem alguns medos interessantes que eu nem sabia que existia, sabe? Como, por exemplo, a ablutofobia, que é o medo de tomar banho. Ou a onfalofobia, que é o temor intenso e persistente de umbigos. Ou a lanchanofobia, que é uma pessoa que enfrenta ansiedade extrema, ali, suores frios, ataques de pânico quando ela chega perto de vegetais. Araquibutirofobia, esse aqui é o medo de que a manteiga de amendoim grute no céu da boca. Você já experimentou esse medo? Não? É verdade. Nomofobia é um medo bem moderno, né? Que é o medo de ficar sem o celular. Ou então a anatidaefobia, temor de que em algum lugar, de alguma forma, um pato está observando você. Tem esse temor também, e muita gente relata como algo real, tá bom? Não brinque demais com isso, que é realidade. Mas tudo bem. E quando você faz essa pergunta, né, você tem medo de quê? Você faz essa pergunta no Brasil, as pessoas fazem essas pesquisas com isso, né? As pessoas respondem coisas como medos de assaltos, medos de homicídios, sequestros. Teve uma pesquisa em 2023 que disse que 6 em cada 10 brasileiros têm muito medo de andar à noite num lugar escuro. Se sentem inseguros a andar à noite. As pessoas respondem que têm medo de não conseguir sustentar a família, medo de perder o trabalho, de não ter renda, medo de corrupção, medo da impunidade no mundo político, medo de não ter acesso a tratamento médico, medo de depender dos outros na velhice, medo de ser agredido ou assassinado pela sua opinião política, medo de enchentes, medo de deslizamentos e catástrofes naturais, né, como terremotos, tsunamis, tufões. Em certos países é um dos maiores medos. E no texto de hoje, os discípulos ficam aterrorizados por causa de uma tempestade. Eles ficam com muito medo.
E quando eles ficam com medo da tempestade, Jesus está lá dormindo, né? Mas depois ele os exorta como homens de pequena fé, né? Homens com pouca fé. Não exatamente por causa do medo, mas por causa da maneira como eles lidaram com esse medo. Então hoje a gente vai aprender que mesmo em meio aos grandes temporais da vida, você pode ir até Cristo para que o seu medo do temporal se torne temor de Cristo. Então, não se desanime com o medo do temporal, mas se anime com o temor de Cristo. Em primeiro lugar, não se desanime com o medo do temporal. Marcos 4, versículo 35. Vamos começar a ler o texto. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: a noite chegava depois de um longo dia de trabalho, né, o final do expediente, e algumas horas antes Jesus já tinha sido quase esmagado pelas multidões, e ele teve que recorrer a um barquinho para poder colocar ele na água, para não ser esmagado ali pela multidão, e aquele barquinho se tornou o seu púlpito de madeira para ensinar a palavra para aquelas pessoas que estavam ali na praia. E agora o expediente estava acabando, já era tarde, era hora de descansar. E aí Jesus orienta os seus discípulos: vamos para o outro lado do mar, né? Vamos para outra margem, talvez procurando escapar um pouquinho das multidões. E diz o texto que eles despediram a multidão e o levaram assim como estava. É um detalhe interessante que Marcos coloca. Sem trocar de roupa, sem descer do barco para fazer qualquer coisa, só partiram para outra margem, né? Quem sabe assim Jesus teria um descanso, não é? Mas as pessoas seguiam Jesus de tudo quanto é jeito. Aí, eu não sei se você notou outro detalhe que Marcos coloca, que outros barquinhos o seguiam. Tinha não só o barquinho de Jesus, mas outros barquinhos o seguiam, porque as pessoas queriam ir atrás do mestre de qualquer jeito. E diz a palavra que Jesus logo dormiu. No Evangelho de Lucas fala que enquanto o barco entrava na água, Jesus logo adormeceu. Grande mistério, meu irmão. Jesus dormiu. Essa é a doutrina da encarnação. Que Jesus é verdadeiramente humano. Com certeza isso é um grande mistério, que Deus dormiu. Já pensou falar um negócio desse? Deus dormiu. Deus se cansou. E Deus descansou. Que mistério. Mas e diz o Evangelho de Lucas lá, enquanto navegavam, ele adormeceu. Quanta humanidade, meu querido. É a dureza do trabalho de Jesus, o cansaço, a perseguição das multidões cansava Jesus. E agora ele precisava dormir. Simples assim. E, meu amigo, se Jesus descansou, quem somos nós para não descansar, né? Como é que a gente pode não conseguir separar um dia da semana para descansar? Como é que pode a gente trabalhar longas jornadas e a gente chega em casa e não consegue descansar à noite? Meu querido, se você não descansar, você está enfrentando o seu Criador. Porque você foi criado limitado, você foi criado humano. Foi criado com a necessidade de folga, de pausa. A gente precisa descansar. Mas a gente não quer parar, e o que acontece? Estresse, burnout e essas coisas que a gente tem visto, ansiedade. Será que se todo mundo descansasse um dia na semana, a nossa sociedade estaria um pouquinho mais saudável? Será que você não estaria um pouquinho mais saudável se você descansasse um dia, pelo menos? Hoje eu não trabalho, hoje eu contemplo a glória do meu Deus, hoje eu descanso. Afinal, se Jesus descansou, quem somos nós para não descansar? A gente precisa descansar. Mas aí, em meio a esse cotidiano, né, trabalho, descanso, aí chega a tempestade. No versículo 37, elas chegam um tanto sem aviso. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então chegou o grande temporal, chegou a tempestade. Essa aqui era uma característica da região lá, do Mar da Galileia, que na verdade era um lago, né, a gente sabe, mas era chamado de mar. E por seus próprios motivos geográficos,
é comum acontecerem essas tempestades de vento lá. E elas vêm de uma forma um tanto inesperada. É bem possível lá que em 1 minuto está tudo tranquilo, o mar tranquilo, e alguns minutos depois o mar está tragando o barco, já está uma grande tempestade. Isso era comum naquela região. Os discípulos eram marinheiros experientes, pescadores, e provavelmente eles já estavam acostumados com esses temporais. Mas aqui no texto, os discípulos ficam desesperados de medo. Por quê? Esse aqui deve ter sido grande mesmo, um grande temporal. Meu querido, a paz de Cristo não é a ausência de temporais, de tempestades. Jesus estava no barco, mas o temporal veio, né? E você vai passar por temporais como esse. Eles são inevitáveis. Você acha que tem aviso? Não tem aviso. A morte de um familiar próximo vem sem aviso. A doença vem sem aviso. A pobreza vem sem aviso. O temporal é avassalador. E os sofrimentos dessa vida são avassaladores. Eles destroem a gente, eles dilaceram o nosso coração. É difícil mesmo. Mas Jesus, por algum motivo, Jesus deixa o temporal chegar no barco. Jesus deixa a água começar a encher o barco. Você acha que Jesus não sabia que isso ia acontecer? Veja que o ensino aqui desse texto não é que Jesus vai fazer os seus problemas sumirem, assim como ele acalmou a tempestade. Não é esse o ensino do texto. Não, enquanto o barco afundava, o que Jesus estava fazendo? Quieto, dormindo, deixando isso acontecer. Ele começa a afundar, meu irmão. O barco começa a encher de água. E, naturalmente, os discípulos ficam com medo de morrer. É compreensível, não é? Que dessa vez aqui dá para entender os discípulos. Você não ficaria com medo disso? O barco está afundando. E enquanto tudo isso acontecia, versículo 38, diz assim: e Jesus estava na popa, e ali na parte de trás do barco, dormindo sobre o travesseiro. Aí eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Os outros evangelistas, eles ainda registram outros gritos de socorro. Então Mateus registra: Senhor, salva-nos, perecemos. Lucas registra: mestre, mestre, estamos perecendo. Mas aí eu acho que Marcos registrou a pior faceta desses gritos, que é bem possível que todos os gritos estivessem acontecendo. O desespero. E aí um dos gritos, Marcos registra: mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa? Então, os discípulos têm a coragem de puxar a orelha de Jesus. Eles chegam diante de Cristo, afinal ele estava dormindo, né? E aí a humanidade de Jesus às vezes faz a gente esquecer da sua divindade, né? E eles chegam diante de Jesus, o Deus encarnado, e exortam Jesus. Como é que pode a criatura exortar o Criador? Mas eles fazem isso mesmo assim. E qual que é a queixa deles diante de Cristo? A queixa, meu irmão, não é que Jesus não tinha poder para salvá-los. A queixa não é que Jesus não ia conseguir fazer nada. Não é isso que eles falam para Jesus. O que eles falam para Jesus é: você não liga? Não te importa? Você não nos ama? Né? A gente pensou que se o Senhor estivesse no barco, essas coisas não aconteceriam conosco. Por que a gente está afundando, né? Se o Senhor tem poder para nos tirar daqui, e o Senhor nos ama, a gente não devia estar passando por essa tempestade. Eles questionavam aqui o amor de Cristo por eles. Mestre, não te importa? E o que eles realmente estão dizendo aqui é algo que provavelmente já passou na sua mente. Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Então, Ele pode impedir os temporais de chegarem na minha vida. Se o Senhor é amoroso, o Senhor não vai querer me ver sofrer. Logo, temporais não podem me alcançar. Talvez essa seria a conclusão. Talvez problemas menores, né, irmãos? Algumas pequenas tribulações, mas não coisas realmente ruins. Mas aí os temporais te alcançam. E aí quando a tempestade chega, talvez você diga para Deus: o Senhor não se importa comigo?
E aí tem o pessoal que tenta livrar um pouquinho a culpa de Deus nessa história, né? Alguns teólogos, não bons teólogos, não teólogos que acreditam na Escritura, eles diziam assim: Deus não tem nada a ver com esse sofrimento. Na verdade, Deus não queria que você sofresse, Ele te ama, Ele não permitiria se Ele conseguisse. Mas Deus não consegue impedir os temporais de chegarem na sua vida, Ele sofre com você. Balela mesmo. Esse não é o Deus da Escritura. Porque aqui Jesus está mostrando que Ele tem poder para te livrar da tempestade. Ele tem esse poder. Mas Ele deixa ela chegar mesmo assim. Está mostrando que o imenso poder de Cristo e o imenso amor de Cristo são compatíveis com você passar por tempestades e o barco começar a afundar. Aí você diz, por quê? Por que Jesus deixaria o temporal chegar? Por que não interromper a tempestade antes da água começar a encher o barco? Meu querido, eu não sei o porquê. Às vezes o motivo é claro, às vezes não. Mas aí que está. Não é porque eu não consigo pensar no motivo bom o suficiente que o motivo não existe. Certo? A Elizabeth Elliot, uma missionária, ela costumava contar uma história sobre o sofrimento. Né? Um dia ela foi visitar uns amigos dela numa fazenda, lá no país de Gales, e os seus amigos sabiam que as ovelhas da fazenda eram vulneráveis a um certo tipo de parasitas. E só tinha um jeito de livrar as ovelhas desses parasitas, que era que o pastor pegasse essas ovelhas uma vez por ano e as enfiasse num tanque de antisséptico. E aí as parasitas morreriam. O pastor sabia que cada ovelha aterrorizada não sabia por que ele estava fazendo aquilo com elas. E, na verdade, na visão das ovelhas, o que estava acontecendo? Afogamento, né? Esse pastor está me afogando. Elas não sabiam o que estava acontecendo, não entendiam. Mesmo que ele tentasse explicar para as ovelhas, elas não entenderiam. Então, o que ele fazia? Por amor, ele escolheu fazer por cada ovelha o que ele sabia que devia ser feito por cada ovelha. E nas palavras dessa autora, ela disse assim, um a um, John pegava esses animais. Eles lutavam para sair pela lateral e Mac, o cão pastor, rosnava, mordia a cara deles para forçá-los a voltar para debaixo da água. Quando tentavam subir a rampa de forma desesperada na outra extremidade, John, o fazendeiro, os agarrava, girava, forçava-os a mergulhar novamente, segurando-os com as orelhas, os olhos, o nariz submersos por alguns segundos. E enquanto seu senhor e mestre empurrava a cabeça deles para debaixo da água, afogando-os, pelo menos na medida em que podiam perceber, os seus olhinhos desesperados olhavam por cima da borda do tanque e era fácil ver o que eles estavam pensando. O que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo comigo? Meu querido, será que o sofrimento não serve para nada? Será que o temporal é inútil? O medo, a tristeza, a confusão que a gente experimenta quando ele vem? Ou será que dá para a gente confiar que nosso Deus, nosso Pai, sabe o que Ele está fazendo? Essa autora aqui, ela perdeu 2 maridos. Ela teve 3 casamentos, foi viúva 2 vezes. E no primeiro marido, ele foi assassinado por indígenas que eles evangelizavam. E o segundo marido morreu de câncer. E ela escreveu assim: eu tive algumas experiências em minha vida que me fizeram sentir muita empatia por aquelas pobres ovelhas. Há momentos em que não consegui encontrar nenhuma razão para o tratamento que estava recebendo do meu grande pastor, em quem confiava. E como essas ovelhas, eu não tinha nem um pouco de explicação. Não haverá satisfação intelectual neste lado do céu para a velha pergunta: por quê? Por quê? Mas, embora eu não tenha encontrado satisfação intelectual, encontrei paz. E a resposta que lhes digo não é uma explicação, mas uma pessoa. Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus. É Ele quem sofreu como um cordeiro sacrificado, e Ele tem muito guardado na manga, sobre o qual eu e você não temos a menor ideia. Ele nos contou o suficiente para que saibamos que o sofrimento não é vão. Meu irmão, pode ser agora, pode ser depois, você vai se sentir um tanto como essas ovelhas.
Vão ter momentos na vida que a gente vai se sentir assim, como os discípulos se sentiram, com medo, sem entender, confusos com o sofrimento que eles estavam passando. Mas quando você olhar para Jesus, não duvida do amor dele por você. Seu sofrimento não é em vão. Ele ainda te ama. As ovelhas nunca vão entender por que o pastor ficava afundando elas no tanque. Seria impossível explicar. Mas esse sofrimento ainda é necessário e importante para essas ovelhas. E aqui Jesus está dizendo, sim, eu me importo com você. Sim, eu tenho poder para parar a tempestade. E ainda assim, o seu barco pode afundar por um tempo. O temporal vai chegar, meu irmão. Mas não desanime com medo do temporal. Como? Temendo a Cristo, que é o nosso segundo ponto. Não se desanime com medo temporal, mas, em segundo lugar, se anime com o temor de Cristo. Versículo 39, vamos ler juntos. Juntos assim, vocês olham e eu leio. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus encerra a tempestade, acaba com a tempestade. Os discípulos acertaram na exortação deles? Não. Pecaram contra Cristo, mas como é que Jesus responde ao pecado dos discípulos? Com um ato de amor. Ele encerra a tempestade. Então, Jesus poderia dizer, né? Vocês estão duvidando do meu amor por vocês? Pois agora vocês vão ver. Mas ele não faz isso. E ele responde o pecado dos discípulos com mais esse ato de amor. E impressiona o amor. Mas impressiona também o poder. Impressiona o poder do nosso Deus aqui. E Jesus chama a atenção do mar como se o mar fosse um cachorrinho bem adestrado, né? Sossega. E o mar sossega. Jesus não conjura um poder mais alto, certo? Ele não tira a varinha de algum lugar e faz um feitiço. Jesus não é um feiticeiro, ele não apela para outro que tenha autoridade que não é ele. Não, Jesus é o poder. Jesus é o poder, Jesus é o Criador. Ele não precisa conjurar outra autoridade. Ele diz literalmente algo como: sossega e fica sossegado. Quieta e fica quieto. E na hora, instantaneamente, tudo para, tudo congela. Você consegue imaginar essa cena? Que coisa absurda. Quieta e fica quieto. E o mar para na hora. Não só o vento parou, porque se o vento para primeiro e depois a água para, podia ser uma coincidência, né? Mas o vento e o mar param, tudo congela, meu irmão. Porque Jesus fala: aquieta, e tudo para na hora. Que cena impactante, meu irmão. Os discípulos sabiam o que isso significava. Muitos salmos falavam um pouquinho sobre isso. Salmo 29, versículo 10, o Senhor governa os dilúvios. Salmo 89, 9, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Salmo 93, versículo 4, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. E o Salmo 106, versículo 9, repreendeu o mar e ele secou. Meu querido, Jesus cala a boca da tempestade como se não fosse nada. E os discípulos presenciam isso. Eles olham, é o maior poder do universo. E está aqui no barco. E o resultado, versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O mar sempre foi símbolo de caos. Ninguém controla o mar. Ninguém domina o mar. Você já esteve em alto mar, de noite, no meio do oceano? Dá um medo. Tudo escuro, só água ali para o lado. Você não vê nada. E ali embaixo de você, você sabe que estão passando feras. Até hoje em dia, a gente não consegue dominar o mar. Até hoje em dia, o pessoal nem sabe direito o que tem lá embaixo.
A tempestade é incontrolável. O mar é indomável. As forças da natureza são implacáveis. Os discípulos estavam com medo das águas, e com sentido, né? Muito medo. Mas olha a progressão do texto, que interessante, olha só. O barco sai da margem, calmaria. Aí vem o grande temporal, os discípulos ficam com medo. Aí Jesus acalma o temporal e tem uma grande bonança. E os discípulos ficam sem medo? Tudo está quieto, meus irmãos, menos os discípulos. Porque agora que o mar acalmou, eles ficam apavorados. Eles ficam com um grande temor. Eles ficam com muito medo. Você percebe isso? Que os discípulos têm mais medo de Jesus do que da tempestade. Sabe por quê? Eles perceberam que Deus estava no barco, do lado deles. Eles perceberam que o maior ser, o maior poder do universo estava bem do lado deles. Esse homem é Deus. E eles falam: quem é este? Cristo é mais implacável do que a tempestade. Cristo é mais incontrolável do que o temporal, mais ameaçador do que as ondas do mar. E eles olham para Cristo e eles percebem que eles estão na presença do Deus vivo. E aí, quando você percebe que você está na presença do Deus vivo, você teme. Você teme. Ele não é seguro. Você não controla Deus. Você não sabe o que Ele vai fazer. Deus é mais forte que um furacão. Deus é mais forte que um terremoto. Deus é mais forte que um temporal. A diferença é que a tempestade não te ama. E esse Deus aqui, Ele te ama. Jesus nos ama. Sim, Ele é implacável, mas Ele é bom. Ele é bondoso. E todo esse poder de Cristo, implacável como é, Ele está ao seu favor, para proteger você. É por isso que quando você olha para uma tempestade, você vê o barco afundando, você pode tranquilamente chegar à conclusão: isso aqui não é em vão. Aí você fala: Danilo, está tudo dando errado, o Brasil está indo de mal a pior, a economia está piorando, meus familiares estão doentes, sabe, eu não consigo garantir a segurança dos meus filhos, a igreja vai ser perseguida. Sim, mas Jesus está no barco. E Ele que controla a economia, Ele que controla a realidade. Eu recebi a notícia de que eu estou com câncer. Meu irmão, Jesus é mais implacável do que o câncer. Danilo, meu filho está entubado na UTI com bronquiolite. Mas Jesus é mais implacável do que a bronquiolite. Você lembra quem Jesus é? Você lembra de que Ele te ama? E de que Ele ama o seu filho mais do que você poderia amar o seu filho? Ele é quem está no controle, meu amigo. Fique em paz. Semana passada, o meu avô faleceu, né? E quando alguém próximo de nós morre, a gente é obrigado a olhar as coisas numa perspectiva diferente, né? A gente é relembrado de algumas coisas. E enquanto o caixão dele descia no túmulo, alguém puxou o hino, né? Como comumente puxam o hino, Porque Ele Vive. E aí chegou naquela parte, né? E quando, enfim... Vocês me ajudam? Chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Eu já fui a enterros de primos, de amigos ali que morreram antes dos 20 anos. Eu já fui a enterros de pessoas que morreram entre seus 30, 40, 50 anos. E eu já fui a enterros como esse do meu avô, que morreu com 86 anos, quase 87. Meu querido, a morte é um temporal implacável. Ela não espera a velhice. Ela não liga se você tem aspirações para o futuro. Mas algumas vezes,
parece que quem morre ganha uma espécie de aviso, e essa pessoa sabe que nos próximos dias, seja nos próximos meses, seja nos próximos minutos, ela vai morrer. E isso dá medo na gente. Será, meu irmão, que quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória? Ou será que quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, com medo então terei vitória? Não sei. Será que eu vou encarar a morte com medo da tempestade ou com temor de Cristo? Eu não sei, mas eu espero ser corajoso. Eu oro para que minha fé seja firme, que a tempestade não me desespere. Mas só tem um jeito da gente não ter medo do temporal quando ele vier. Você tem que ter mais medo de Jesus do que do temporal. Você tem que ter mais temor de Cristo do que da tempestade. Você tem que ter um Deus que é mais aterrorizante do que a morte. Como assim? Lucas 12, versículo 4 diz assim, Jesus está falando: digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Você teme mais a Cristo do que a morte? Sim, a tempestade chega com as suas ondas, mas eu não posso tirar os olhos do meu verdadeiro temor. A doença vem, ameaça a vida dos meus filhos, mas eu não posso tirar a atenção de Jesus, porque eu sei que é Ele quem escolhe se meu filho vai viver mais 30 segundos, mais 30 minutos, mais 30 anos. É Jesus quem controla a realidade. A morte vem para tirar minha paz, mas aí eu não sei olhar para outra coisa, senão para Cristo. Porque Cristo é mais implacável do que a morte. Mas, Danilo, como é que isso consola, né? Saber que Jesus é mais incontrolável do que o temporal. Meu irmão, é que quando você descobre que o ser mais poderoso do universo é o seu protetor, mas você descansa. Ah, tempestade, né? Se eu fosse você, eu fugia. Doença, né? Anda na linha, doença. Porque quem manda aqui é o meu protetor. Na morte. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Porque ele manda a tempestade sossegar e ela sossega. Ele repreende a doença. Ele matou a morte. Ele é mais implacável do que a morte e Ele te ama. Ele é o teu protetor. Cristo é o nosso protetor. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É por isso que Jesus exorta os discípulos. No versículo 40 ele fala: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E aí na Nova Almeida acho que fica um pouquinho mais claro, gostei mais da tradução. Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Onde é que está a sua fé? Eu tenho me dedicado a vocês, escolhi vocês, confiei os segredos do reino a vocês, vocês já deviam saber que eu os amo. Vocês viram Jesus fazer os milagres que ninguém mais poderia fazer. Como é que eles ainda não sabiam que Ele tem todo o poder? Eles tinham informações suficientes. Onde é que está a sua fé? Eles deviam saber que Jesus não era apenas o seu Deus, mas inclusive o seu protetor. Um pregador explica assim: é como com nossos filhos, a gente sacrifica tudo pelos nossos filhos, dá nosso dinheiro, nossa energia, né? dá tudo que a gente pode dar para eles, e aí chega um dia que você diz não atende um pedido para eles. Aí o que seu filho pode dizer para você? Eventualmente: você não liga para mim, você não me ama, né? E aí o que você vai falar para ele? Meu filho, eu alegremente me sacrifiquei por você por muitos anos. Eu dei tudo o que eu tenho para te criar.
e aí você recebe um não, e aí você chega à conclusão de que eu não te amo. Você não entendeu nada que eu fiz. E Jesus está dizendo: vocês não têm visto tudo que eu fiz por vocês? Eu vim por vocês? Vocês não ligam o que eu estou sofrendo por vocês? Como é que ainda não tem fé? Para terminar, meu irmão, às vezes você está aí se perguntando, né? Como é que eu sei que Ele me ama? Como é que eu sei? Como é que eu posso ter certeza que o sofrimento não é em vão? Como é que eu posso saber que Ele não vai me abandonar no grande temporal? Meu querido, Jesus não te abandonou no pior temporal de todos. Ele não te abandonou no temporal da ira de Deus sobre Ele. Por que Ele te abandonaria agora? Ele passou corajosamente pela cruz. Como é que Ele não teria coragem para te levar até o final do teu temporal? E se Ele te amou o suficiente para sofrer por você na cruz, morrer a morte de cruz, como é que Ele não te amaria agora? Ele viveu por você, Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você. Essa é a prova do seu amor, essa é a garantia de que o seu sofrimento não é em vão. Ele sofreu por amor a você. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não se desanime com medo do temporal, mas se anime com o temor de Cristo. No temor de Cristo você consegue descansar? No temor de Cristo você confia que Ele é quem coordena as tempestades? No temor de Cristo você se lembra de que até mesmo os temporais cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram escolhidos? Então creia nele, se entregue ao Senhor Jesus, e Jesus será o seu aterrorizantemente poderoso e amoroso protetor. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos porque o Senhor é tão maior do que tudo que existe nesse mundo, tão mais poderoso do que tudo que existe nesse mundo, e porque diante de Ti, Senhor, nós nos achegamos confiantes, porque o Senhor nos ama e nos protege. Mas nós sabemos que o Senhor é mais poderoso do que todos os sofrimentos que nos afligem. Senhor, nos ajuda a ter mais fé que o Senhor nos protege, mesmo quando as circunstâncias parecem indicar o contrário. Mais fé que o Senhor está no controle e que o Senhor está nos levando até o último dia, perseverando para sermos no final glorificados, para estarmos contigo, a Tua presença. Agradecemos pela Tua morte, pela Tua ressurreição, pois o Senhor deu Sua vida por nós, nos faz ter refúgio nessa verdade, Deus, para que a Tua cruz nos console, lembrando, Pai, a cada um aqui que o Senhor os ama e que o Senhor nunca os abandonará. Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu poder, e te pedimos para que o Senhor nos fortaleça, para passarmos corajosos por cada sofrimento que essa vida às vezes nos faz passar. Lembrando que é o Senhor quem está no comando. É o Senhor quem manda nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai cantar uma música agora. Os irmãos podem se levantar.
vejo o céu e o mar. O meu coração goza a calma que não poderá afinar.